dia, pessoal. Começando aqui uma live no Instagram. Hoje um tema muito interessante. A live, essa semana, maratona de lives aqui com o Titi Fabiano, né? Tem muita live interessante. E ontem nós falamos sobre a imunidade, o desenvolvimento da imunidade na criança. E hoje, iniciando essa live aqui também de um assunto muito interessante, que é assunto para várias consultas pediátricas aqui. A gente recebe muitas queixas, né, de que a criança não está alimentando bem, de que a criança não está dormindo bem, e algumas das vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu achei interessante falar aí desse tema. Bom dia, Francine. Quem estiver entrando aí, me dá um feedback, você está me ouvindo direitinho, você está me vendo direitinho, porque tem dia que essa internet dá uma mascada, a gente precisa ter o feedback aí das pessoas. Enquanto isso, vou dando recados aqui, enquanto as pessoas entram, antes da gente entrar no assunto mesmo, sono e alimentação. Eu vou fazer uma aula na quinta-feira da semana que vem, uma aula online, 100% gratuita, para quem se inscrever, tá? É sobre alimentação, sono, imunidade, desenvolvimento neurológico, né? Na verdade tudo anda em conjunto, né? Tudo é uma engrenagem que, se uma coisa está fora do lugar, as outras geralmente desandam. Então eu vou falar sobre a importância da gente integrar essas áreas, né? Então, falando de alimentação, desenvolvimento, imunidade, sono nos primeiros 2 anos de vida. Então, para participar dessa aula, tem que se inscrever. É só clicar no link que está lá na descrição, na minha descrição lá em cima, né? No Instagram tem o meu nome e tal, pediatra e tal. Embaixo tem um link, só clicar nesse link e aí você vai cair na página de inscrição. É 100% gratuito, e nessa aula, além de eu explicar como que funciona essa engrenagem dos primeiros 2 anos de vida, eu vou dar uma oportunidade para quem quiser dar um passo a mais e aprofundar nesse assunto aí, tá bom? Então é imperdível, faça inscrição, a aula vai ser online e 100% gratuita, tá bom? Dando um recadinho aí, enquanto a gente dá um tempo para as pessoas entrarem aqui. Teve perguntas e respostas ontem. Teve sim, Cássia. Teve ontem, eu fiz uma live, fiz 2 lives ontem de imunidade. Fiz uma live de manhã falando da imunidade, como que funciona o sistema imunológico da criança e como melhorar a imunidade. Só que essa live ficou muito grande, né? Ela ocupou quase com 1 hora, foi 50 e tantos minutos. E aí não deu para eu responder as perguntas. E aí eu prometi que voltaria à noite para responder, e fiz uma live às 18 horas de perguntas e respostas. Está salva também. Todas as duas estão salvas no IGTV. Só você entrar depois e assistir, tá bom? A de perguntas e respostas e a de coisa. Mas se você não fez a sua pergunta lá ontem, tá, Cássia, pode fazer que hoje que eu respondo aqui, até porque a imunidade tem a ver com sono, né? Que se a criança não dorme bem, não dorme bem, não vai ter imunidade boa, e se não alimenta bem, também não vai ter imunidade boa. Então então é isso. A Bruna está perguntando aqui se essa aula é para quem tem filhos que ainda não completaram 2 anos, menor que 2. Isso, mas pode assistir quem tiver também com filhos acima de 2, não tem problema, tá bom? Mas o foco eu vou falar desses primeiros 2 anos, né? Mas uma criança que já completou 2 anos, tem 2 anos e pouco, muitas informações ali podem valer também para você, tá bom? É isso aí. Então, esse assunto, né, de hoje, que é meu filho não come, meu filho não dorme. Isso é tema de congresso de pediatria, isso é tema de livros, tem livros sobre isso. E falando de sono especificamente, cerca de 40% das consultas pediátricas, das queixas em consultas pediátricas são referentes a sono. Então, assim, quase que metade das consultas que a gente atende tem alguma reclamação referente a sono. Ou está acordando muito, ou não está dormindo, ou está isso, está aquilo. E também a alimentação, né? A questão do meu filho não come. Meu filho comia muito bem e agora não está comendo. Meu filho nunca comeu bem e agora está pior, né? Então, eu vou explicar aqui como que funciona essa parte da alimentação e essa parte da evolução do sono, tá bom? Quem tiver dúvidas podem já mandar, que daqui a pouquinho eu não vou estender tanto no assunto igual foi ontem da imunidade, né? Que a imunidade é um assunto mais longo mesmo. Sono e alimentação também, mas eu vou falar aqui o que é mais importante para vocês entenderem.
Então é o seguinte, o sono ele varia com o passar da idade, né? É comum às vezes a mãe falar assim: doutor, meu menino está acordando 4 vezes à noite, meu filho está acordando de hora em hora à noite. Isso é normal? Aí eu devolvo a pergunta: qual a idade do seu filho? Porque pode ser normal se tiver com uma semana de vida, com 15 dias de vida. Nas primeiras 4 semanas o neném pode acordar com uma frequência mais elevada. Agora, não é normal uma criança de 9 meses, 10 meses acordar 4 vezes à noite, acordar de hora em hora. Uma criança depois de um ano acordar de hora em hora, e a gente atende criança depois de um ano que acorda de hora em hora para mamar. Então, dependendo da idade é comum, dependendo da idade não é comum. A mesma coisa a alimentação. Meu filho não está alimentando bem, doutor. Ele comia super bem e agora não está comendo. Qual a idade do seu filho? Meu filho tem 1 ano e 3. Opa, está na fase que é fisiológico diminuir o apetite. Então, tem fases que as coisas acontecem e que são normais acontecerem. E muitas vezes a família interpreta aquilo como um problema e às vezes não é um problema. Mas dependendo da conduta que a pessoa toma perante aquilo que ela acha que é um problema, aquilo acaba virando um problema, né? Então, por exemplo, uma criança que não está comendo com 1 ano e 3, né? Eu vou explicar por que ela não come bem com 1 ano e 3. E a família entra em desespero, às vezes, nossa, mas ele comia um pratão e agora não está comendo. E aí começa com algumas atitudes que não deve. Por exemplo, começa a dar biscoito. Pelo menos o biscoito ele come, não vai emagrecer. Toma uma madeira que pelo menos não vai emagrecer. E aí começa a partir para atitudes que não deveriam ser feitas, né? Ou atitudes impositivas de obrigar a criança a comer, pegar chinelo, a gente ouve isso, né? Eu pego o chinelo na mão para ele comer. Eu ofereço um chocolate se ele comer, né? Não, come que eu vou te dar um chocolate. E aí a gente fica negociando a comida ou ameaçando, e aí começa a caminhar para um distúrbio alimentar que pode ser para a vida toda. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, mas para isso a gente precisa entender o que é o normal para cada faixa etária, né? Tanto de sono quanto de alimentação, tá? Falando inicialmente de sono, o bebezinho naquele início, assim que nasce, né? Naquelas primeiras semanas, é comum ter despertares mais frequentes à noite e dormir melhor durante o dia, né? E muita gente fala: nossa, estou trocando o dia pela noite, né? Isso é de certa forma fisiológico isso acontecer. Dorme melhor à noite. Agora, dorme melhor de dia. E à noite, às vezes quer acordar toda hora, quer mamar muito. E isso muitas vezes é até importante para que o leite aumente a produção, é muito cansativo para a mãe, né? Eu já fiz live sobre isso, né? A importância da gente ter um vínculo, uma segurança. A mãe tem que estar tranquila e para isso precisa de apoio também. É mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil a mãe sozinha dar conta do bebezinho naqueles primeiros dias, muitas vezes porque acorda muitas vezes para mamar. E às vezes as pessoas que estão ali, que deveriam estar ajudando, que deveriam estar pegando o neném, dando colo, e realmente o colo é muito importante nesse início, às vezes são as pessoas que estão ali falando na cabeça da mãe: dá uma madeira que esse menino vai dormir à noite, faz isso, dando palpites que acabam atrapalhando o processo. Então a gente precisa ajudar, apoiar, e quem é pai tem que ser pai, não é ajudar a mãe a ser pai, e ser pai é pegar no colo, ser pai é pegar e falar para a mãe: ordem o leite que eu vou dar para o meu filho à noite, para você conseguir descansar uma noite, e eu fico acordado, mesmo tendo que trabalhar no outro dia, eu vou fazer isso para que você descanse, porque amanhã você tem que cuidar do nosso filho, e cuidar de filho é muito mais difícil do que qualquer trabalho. Então não é desculpa falar assim: o marido tem que trabalhar no outro dia, então por isso ele vai dormir no outro quarto e eu vou ficar com o neném. Não, mais um motivo para a mãe dormir, porque cuidar do filho no outro dia, produzir leite. Então assim, ter algumas noites que alguém fique com o neném em alguns horários para que a mãe consiga descansar. Nesse início é fundamental. Agora, é importante a gente entender que isso faz parte, acordar com mais frequência naquelas primeiras semanas. Depois da 4ª semana, as coisas já começam a inverter. E é importante, eu sempre falo, é importante a gente ter uma rotina. A gente não tem como colocar rotina de horário para mamar no início, mas uma rotina de alguns horários. Por exemplo, vou sempre amamentar no mesmo lugar, mesma cadeira, no mesmo quarto, sempre conversar com o neném, vai trocar no mesmo lugar, usar o trocador, começar: agora nós vamos trocar a fraldinha, agora nós vamos dar banho sempre no mesmo horário, mais ou menos, escurecer a casa depois de certo horário, clarear depois de certo horário. Isso vai dando uma previsibilidade para a criança e vai dando mais segurança para a criança. E depois de 4 semanas,
a criança começa a dormir um pouco melhor à noite e ficar mais acordadinho durante o dia. E os períodos de sono, eles vão diminuindo. Um bebezinho naqueles primeiros dias pode dormir 18 horas por dia, alguns até 20 horas nas 24 horas. E isso vai diminuindo com o passar do tempo, até chegar a 3, 4 meses, às vezes está dormindo 15 horas, também é muito, mas comparado com os primeiros dias que chegava até 20 horas. Então a tendência é começar os períodos acordadinhos durante o dia ficar mais frequentes, né? Então é importante a gente criar rotinas, né? Para que as coisas fluam bem. A rotina é o fundamental, e a rotina é o momento de brincar, o momento que você vai interagir ali com a criança, o momento de dar o banhozinho, fazer a higiene do sono adequadamente. E essa higiene do sono, ela tem que ser feita já desde as primeiras semanas. O que é a higiene do sono? É a gente, dependendo de cada faixa etária, a conduta é diferente, mas basicamente é você fazer as mesmas coisas, né? Fazer aquele ritual do sono e eliminar fatores que agitam, né? Tem gente que faz a criança rir, depois de 3, 4 meses a criança começa a dar gargalhada, por exemplo, faz rir e joga a criança para cima naquele momento que antecede a hora do soninho. E a gente precisa perceber, não, meu filho tem sono 9 horas da manhã, de 8 às 9 vai ser mais tranquilo. Ele tem sono 2 da tarde, de 1 às 2 vai ser mais tranquilo. Então a gente precisa entender, tem que ter os momentos sim para brincar, mas tem que ter os momentos sim para a gente diminuir essa agitação, entrar para um ritmo de banho, ambiente mais tranquilo. Isso vai dando uma previsibilidade para a criança. E na questão alimentar também é importante. A criança precisa ter uma boa relação com a alimentação, seja leite materno, seja mamadeira, e é possível a criança, seja leite no copinho, e é possível a mãe ter um bom vínculo com a criança, independente de qual forma de leite está dando, né? Vai dar leite no peito, você amamenta, olhando no olho da criança, conversando com ela, cantando para ela. Isso vai prender a atenção dela em você e vai prender a sua atenção na criança, estimulando a produção de ocitocina, que é um hormônio fundamental para que o leite flua para a criança. Se a mãe amamenta conversando no celular, vendo a televisão, o leite não vai fluir tão bem para a criança, e a criança rapidamente vai parar de mamar. E a mesma coisa na mamadeira. Se você estiver dando a mamadeira, na hora ali conversa com a criança, prende a atenção dela, ela vai começar a ter uma relação mais prazerosa com o momento da alimentação. E a mesma coisa no momento da introdução alimentar, que é um momento fundamental. E se a pessoa não fizer da forma adequada, ele acaba caminhando para problemas alimentares futuros, né? A gente pode tratar da criança, não tem problema, mas é importante a criança interagir com a comidinha, pegar na comida. É importante a criança se sujar com a comidinha e ninguém preocupar com isso. Não, eu não deixo ela pegar na comida porque senão ela vai sujar. Vai caminhar para má relação com a comida, mais dia, menos dia, você pode ter certeza disso. Então deixa a criança brincar com a comidinha, deixa a criança se sujar, deixa a criança passar comida na cabeça se for preciso, mas não preocupe com a questão da sujeira com a comida. E outra coisa importante são os pais e quem tiver com a criança, de preferência quem tem um bom vínculo com a criança, comer junto com a criança. Isso vai trazer para ela uma boa relação com a comida. Então, que seja no fim de semana, se você não tem tempo para almoçar com seu filho durante a semana, mas sente, converse, tenta prender a atenção dele, bater um papo ali na hora da comida, contar uma historinha e você comer junto, mostrando que está comendo, a criança vendo ali, isso dá exemplo, isso cria um bom vínculo da criança com a comida, sem tela ligada, sem celular, sem tablet, sem televisão no momento da comida. Isso é importante para a criança criar um bom vínculo com a comida e não preocupar com o tanto que está comendo. Tem gente que enche o prato da criança e quer que a criança dê conta de comer tudo. A gente precisa lembrar que o estômago da criança é menor do que o nosso. Tem criança que come muito, tem criança que come pouco, e vai ter dia que vai comer muito, às vezes vai ter dia que vai comer pouco, mesmo naquelas que comem pouco, tem dia que come menos ainda, e a gente precisa respeitar isso. Se ela não quer comer, ótimo, tranquilo, amanhã vai tentar de novo e talvez amanhã vai comer melhor. Agora, se ela não quer comer, você pega e dá mamadeira. Se ela não quer comer, você pega e põe no peito, a criança não entende que tem uma rotina alimentar. A gente precisa colocar uma rotina alimentar, não no momento da introdução alimentar, que aí não tem problema nenhum você dá o peito de sobremesa, né? Não tem problema nenhum você dar o peito de sobremesa da janta, você dá a mamadeira logo em seguida. Isso naquele momento de introdução alimentar, 6, 7 meses.
Agora, a partir do 8º mês, que aí a gente já estabeleceu, a introdução alimentar já está bem estabelecida, aí é fundamental, além das rotinas que você já tinha naquele início, de horário para brincadeira, de horário para dormir, de horário para fazer a higiene do sono antes da hora de dormir, de horário para o banho, você vai começar também a colocar horário para almoçar, horário para jantar e horário para mamar também, porque se não fizer isso, a criança não vai ter uma rotina e a criança não vai alimentar bem, principalmente quando passar de 1 aninho de idade, que é uma fase que a criança começa a preferir muitas vezes o leite, preferir muitas vezes as coisas, biscoito, essas coisas, se ela tiver acesso. Então, essa rotina alimentar, se não for estabelecida nesse momento de 8, 9 meses, depois vai ficar muito mais difícil de você estabelecer. É possível, meu filho tem 1 ano e meio, doutor, e ele não tem rotina alimentar, ele come qualquer hora que quer, come biscoito, tem como eu modificar isso? Tem como modificar, mas eu gosto de avisar, eu gosto de orientar, porque já atendi várias crianças com 10 meses, 9 meses, que comiam muito bem, mas a mãe, não, eu dou o peito de sobremesa, eu dou o leite de sobremesa, eu deixo mamar a hora que quer. Eu falo, olha, está na hora de colocar uma rotina, tal. E aí às vezes a mesma criança volta com 2 anos de idade ou com 1 ano e meio, doutor, só está mamando, mama o dia inteiro, a noite toda. E aí a própria mãe chega no ponto que não aguenta mais amamentar. Então, até mesmo por ser defensor do leite materno, que eu sou defensor do leite materno, eu falo com as mães, tem que colocar uma rotina, porque senão você não aguenta e a própria criança fica prejudicada com isso. Uma criança, a gente atende criança de 10 meses, 11 meses, 1 ano, 1 ano e meio, que mama a noite inteira no peito da mãe. Isso, não tem problema, o leite materno é bom. Não estou falando que o leite materno vai fazer mal para a criança, mas essa rotina de acordar toda hora para mamar, isso faz mal para a criança e faz mal para a mãe também, tá bom? Então, por ser defensor de leite materno, eu falo, tem que colocar uma rotina, e a rotina, ela é vida, a rotina não aprisiona, a rotina ela liberta a criança e liberta os pais. A família que tem rotina, geralmente a mãe tem tempo para ela, tem tempo para fazer uma academia, para estudar, para fazer o que ela quer, porque começa a ter uma previsibilidade. E as crianças que têm uma rotina são crianças que ficam muito mais tranquilas, ela sabe o que espera ela pela frente naqueles momentos ali, ela sabe que tem aquele momento da alimentação, que tem o momento do leite, que tem o momento da brincadeira, que tem o momento do sono, e isso vai deixando a criança mais tranquila, tá bom? É difícil colocar uma rotina? Não é tão fácil, mas é possível para todo mundo, para toda a idade, né? Geralmente demora umas 3 semanas para a gente conseguir colocar em prática, né? Então, 3 semanas é um tempo relativamente curto, né? Se a gente pensar que depois que a gente consegue colocar uma rotina, a criança dorme a noite toda, e às vezes dormir a noite toda, dependendo da idade, acordar para mamar 2 vezes à noite, dormir a noite toda, dependendo da idade, quando o neném tem 3 meses, pode ser mamar de 3 em 3 horas à noite, né? Agora, uma criança de 10 meses, 1 ano, acordar 3, 4 vezes para mamar de madrugada, você pode ter certeza que tem como melhorar isso, e para melhorar isso tem que colocar rotina. Não é simplesmente, não vou dar o peito de madrugada mais, não vou dar mais a mamadeira de madrugada. Não é só isso, precisa estabelecer uma rotina de horários durante o dia para que isso seja possível, tá bom? E a gente precisa entender o que acontece em cada faixa etária da criança, tá bom? Lembrando mais uma vez aqui, eu dei esse recado no início, vou dar no meio agora e vou dar no final, que dia 22 eu vou fazer uma aula, dia 22 agora, quinta-feira que vem, online, 100% gratuito, falando sobre esses primeiros 2 anos, da importância dessa questão da rotina, alimentação, sono, imunidade, desenvolvimento neurológico, que tudo é uma engrenagem que anda junto. É impossível você conseguir fazer seu filho alimentar bem, fazer seu filho dormir bem, fazer seu filho ter imunidade boa, sem que haja um bom vínculo, sem que haja uma boa tranquilidade, sem que coloque uma rotina. Então é importante isso, tá bom? Então, para se inscrever nessa aula, que é gratuita, é só clicar no link que está na descrição, lá na minha descrição do Instagram, tá bom? Tem um link, você clica, aí você vai deixar só seu nome e e-mail lá, e já vai estar cadastrado, e tem que confirmar a inscrição lá também, tá bom? Vai ser fantástico. E nessa aula eu vou dar uma oportunidade também para quem quiser dar um passo a mais e se aprofundar mais ainda nesses primeiros 2 anos de vida aí do neném. Mas voltando ao assunto,
O que é esperado? Então, uma criança de 10 meses a gente já coloca, até antes, né, 8 meses, 10 meses, a gente coloca uma rotina. Essa rotina alimentar vai influenciar positivamente no sono e vai influenciar positivamente na alimentação futura, tá? Então o exemplo é tudo. A família tem que estar com a criança. Mas eu não tenho tempo para almoçar em casa, eu trabalho fora, o dia todo fora. Quem estiver com a criança, sempre vai ter alguém com a criança, seja a avó, seja a tia, seja a babá, tem que alimentar junto com a criança. Isso faz toda a diferença. A criança vê o adulto comendo, isso serve de estímulo. E aí, no início, por volta de 6, 7 meses, basta a criança ver o adulto comendo, que serve de estímulo. Agora vai aproximando um ano, 10 meses, 11 meses, um ano. Não é só o adulto comer junto. O adulto tem que comer coisas saudáveis, porque a partir de um ano a gente orienta comer a comida da casa, ou até um pouco antes disso, desde que não coloque sal, porque o sal não pode antes de um ano. Mas a partir de um ano a criança começa a ver, e algumas crianças veem isso antes, que ela só vai comer o que tiver no prato do adulto também. Então não adianta você colocar verdura, colocar legumes, colocar um alimento super saudável para o seu filho, se você está comendo lasanha no almoço. Você não vai convencê-la a comer aquela comida que está no prato dela. Então é importante a gente alimentar de forma saudável e dar exemplo para o filho da gente. Porque vai chegar no momento que ela vai parar de comer, que ele vai parar de comer se não tiver o exemplo no dia a dia. Não adianta você colocar uma comida saudável no seu prato também e colocar no prato da criança para você dar exemplo e seu filho está olhando para um tablet, olhando para a televisão. Isso não vai fazer com que ele alimente bem. Então, no momento do almoço, no momento do jantar, é o momento de dar exemplo, é um momento de não ter tela e é um momento de harmonia, de integração e de conexão dos pais ou de quem estiver com a criança, tá bom? Esse é a mensagem que fica. A partir de um ano é fisiológico diminuir o apetite, né? Eu já falei isso em outras lives. A criança triplica o peso, mais ou menos triplica o peso que nasceu com um ano. Isso nunca mais na vida vai acontecer. Então a criança nasceu com 3 quilos, 3,5 kg e chega com um ano com 9, 10 quilos. Isso nunca mais na vida vai acontecer. Triplicou, ganhou 300% de peso, alguns até mais. Tem neném que nasce com 2 quilos e chega com 10, né? Então, mas a média é 300% de ganho. No segundo ano de vida, esse ganho é muito menor. Então, essa mesma criança que chegou com 9 quilos com um ano, ela vai chegar com 2 anos, provavelmente com 11 quilos, vai ganhar 2 quilos em um ano inteiro. Isso ela ganhava em 3 meses, muitas das vezes, no primeiro ano de vida. Então, vai ganhar 4 vezes menos peso no segundo ano de vida do que no primeiro ano de vida. Então, é esperado que a criança coma 4 vezes menos no segundo ano de vida do que no primeiro. Então, a gente precisa entender isso e a gente precisa respeitar isso. E aí, muitas vezes, a família coloca aquele pratão de pedreiro batendo laje, né? Ou aquele pratão que comia com 9 meses e quer que faça comer. E aí a criança, às vezes, come até um pouquinho, come ali metade ou menos da metade. E aí sai a mãe atrás da criança tratando, seguindo ela, a boquinha tá virando a boquinha, começa a coisar, seguir. E alguns pegam o chinelo, e alguns ameaçam, e alguns prometem chocolate se comer. E aí começa a caminhar para esse problema. Ou alguns começam, não quis comer, dá uma mamadeira, né? Vem a vovó, né? Com a melhor das intenções, querendo que o menino não emagrece. Porque as vovó gostam de ver os meninos rolando de gordo, né? Se não estiver nem abrindo o olho de tão gordinho, para a vovó é o melhor que tem. E aí fica preocupado se o menino não está comendo direito, aí vão tacar uma mamadeira, pelo menos a mamadeira ele toma, porque o apetite depois de um ano ele tende a diminuir para o almoço e janta principalmente, e tende a aumentar para coisa doce, né? E o leite ele tem um sabor mais para adocicado, mesmo que você não coloque açúcar. Então aumenta para leite, aumenta para biscoito se tiver acesso a biscoito, aumenta para doce se tiver acesso a doce. Então se a gente não tiver um cuidado, vai chegar no ponto que está só mamando. Então, colocar a rotina, por isso que eu falo, tem que pôr a rotina ali no máximo com 10 meses, porque se não chega com um ano é mais difícil você conseguir modificar isso. Então, entender que tem horário para o leite, que tem horário para a fruta, que tem horário para o almoço, e se não almoçar nada, não quiser nem provar, ele tem que entender que o horário para o próximo leite ou para o próximo lanche é ali 2 horas depois, 3 horas depois, o horário que você estipulou, lógico, com uma certa flexibilidade. Hoje ele não almoçou nada, então ao invés de dar 3 horas de intervalo para o leite, vão dar 2, vão dar 1h30, mas ele não pode ver que ele ganhou em seguida, senão vira um presente por não ter almoçado. Você não pode castigar por não ter almoçado e nem presentear com uma coisa que gosta. O momento da comida é o momento da comida, comeu bem, não comeu, beleza, vai ter dia que vai comer melhor, vai ter dia que não vai comer quase nada, tá bom? Toma cuidado, além da tela que eu falei, que depois de um ano a tendência da criança é começar a aumentar a vontade de ver tela.
também a questão de suco, né? Muita gente deixa a criança tomar suco na hora da comida e toma aquele copão de suco na hora da comida e enche com suco e não quer comer. Então o suco não deve ser dado junto com a comida. Se quiser dar depois, mas ou melhor mesmo seria no momento do lanche ou nem dá. O suco antes de um ano a gente orienta não dar, e depois de um ano pode se dar? Pode se dar, se quiser, não é obrigatório dar também. E se for dar no máximo 150 ml, tá bom? Então lembrando que a criança para comer bem, não é comer tudo que você põe no prato. E outra dica é colocar pouquinho, passa por pouquinho. Esses dias um pai me mandou uma mensagem: doutor, o meu filho já tem quase um mês que só come 20% do que eu coloco no prato dele. Ele só come 20% do que eu coloco no prato dele. Como que você me orienta? O que você me orienta para que eu faça ele comer tudo, o prato todo? Aí eu respondi para ele: olha, é muito simples, passe a colocar 20% do que você coloca no prato dele, que ele vai passar a comer tudo. E isso é verdade, a gente tem que colocar pouco, a gente tem que colocar mais ou menos aquilo que a gente sabe que vai comer, né? Não é encher o prato, a criança não vai comer aquilo que a gente imagina que vai comer aquilo que vai saciar. Então não preocupe isso. E é importante, não preocupe com volume, é importante a gente dar exemplo, é importante a gente comer bem perto da criança, comer de forma saudável, e o importante, o momento da comida ser um momento de harmonia, ser um momento de tranquilidade, sem pressão, sem estresse, tá bom? Isso aqui é o importante, entender que existem essas fases, né? E o sono ele vai evoluindo, né? Eu falei mais da alimentação, e o sono vai evoluindo de um neném que acordava às vezes de hora em hora naquelas primeiras semanas, para um neném que dormia em média de 20 horas, 18 a 20 horas por dia, nas 24 horas, e esse sono vai diminuindo, chega com 3 meses, está dormindo mais ou menos 15 horas, nas 24 horas, e aí vai diminuindo a quantidade de sono, e vai diminuindo as sonecas durante o dia, né? O bebezinho nos primeiros meses de vida, dificilmente ele aguenta ficar mais do que 1 hora, 2 horas acordadinho e já dorme de novo. E vai chegando num ponto, por volta de 8, 9 meses, que é essa fase aí que eu coloquei, que é o momento de introduzir rotina. Geralmente a criança tem 1 soneca de manhã e 1 a 2 sonecas à tarde, e é importante essas sonecas do dia. E chega com 1 ano, entre 1 ano e 3, geralmente até 1 ano e meio de idade a criança vai parando com essa soneca da manhã, mas a soneca da tarde ela é fundamental. Até os 3 anos, algumas crianças até 5 anos, mas principalmente até os 3 anos é fundamental essa soneca do dia. Tem muita gente que erradamente toma atitudes, né, às vezes influenciadas por outras pessoas, né? Vamos segurar ele acordado durante o dia para que ele durma bem à noite, né? A gente ouve isso muito no consultório, a gente ouve muito isso, pessoas comentando às vezes fora do ambiente de consultório. Vamos segurar de dia para ele dormir bem à noite. Isso não é uma atitude correta, principalmente nos primeiros 5 anos, que a criança pode necessitar do sono do dia, mas os primeiros 3 anos ele é fundamental. Se a criança não dorme bem durante o dia, ela não vai dormir bem à noite, vai ter um sono mais agitado. E esse sono durante o dia, ele é importante, além de regular o sono da noite, ele é importante para o desenvolvimento da criança, ele é importante para o aprendizado da criança, ele é importante também para a parte neurológica da criança, inclusive para a alimentação. Então, nunca, hipótese nenhuma, segure a criança acordada para que ela durma à noite. Isso não é uma atitude correta, pensando em termos de desenvolvimento da criança, em termos de sono, tá bom? Então, esse sono do dia é fundamental. E para que ele seja bem feito, precisa dessas rotinas antes da hora de dormir, esse ritual, né? Todos os dias, no mesmo horário, e a gente precisa detectar o momento que a criança vai ter sono, e à medida que os meses vão passando, isso vai ficando mais evidente, né? A mãe sabe, um nenenzinho de 6 meses, por exemplo, antes disso já dá para detectar, mas nesse momento da introdução alimentar, que eu falei que tem que criar uma rotina, você tem que perceber o momento que seu filho tem sono. Então não esperar ele ter sono para começar a tomar atitude. Tem gente que deixa o menino brincar, até ficar enjoadinho. Agora ele está choroso, agora ele está enjoadinho, está com sono. Então vamos pegar ele, tirar daquela brincadeira que ele está e vamos levar para fazer dormir. Aí a criança começa a lutar contra o sono, aí o sono vai ficar mais agitado, ele não vai mamar direito antes de dormir, vai virar literalmente aquela bagunça, e aí vai acordar rapidamente também. A criança precisa desse ritualzinho antes. Se você percebe que o seu neném tem sono 2 horas da tarde, todo dia mais ou menos 2 horas da tarde, 1 hora antes, 1 hora da tarde, você já tem que, mesmo ele estando super alegre, sem sinal nenhum de sono, você já tem que pegar
já diminuir o ritmo, parar com brincadeiras agitadas, pegar no colo de preferência, levar, dar um banhozinho, né, amamentar ele se ele estiver no peito, ou dar o leitinho se ele estiver na mamadeira, e entrar para um quarto mais escurinho, dar um banhozinho nele, um banho relaxante, não pode ser aquele banho também agitado, que você vai ficar cantando música agitada e estimulando ele a jogar água para cima. Tem que ser uma coisa tranquila, mergulhar ele ali no furozinho, entrar no furozinho, é uma banheira com um pouquinho de água, entrar para um quarto mais escurinho e ligar o ventilador, que o ventilador, além de refrescar, ele ofusca o barulho externo e dá aquele ruidinho branco. Se tiver muito calor onde você mora e tiver a oportunidade do ar-condicionado, pode ligar. É outra coisa também que a gente orienta para melhorar a qualidade do sono, é a temperatura mais para fria, 21, 23 graus. Ah, mas ele vai gripar. Não gripa, ninguém gripa porque está no ar-condicionado, isso é tudo mito, é tudo lenda, tá bom? Então tem vários fatores que a gente tem que fazer para que as coisas melhorem. Não é simplesmente, tá com sono, vamos pegar e levar para ele dormir. Não, ele precisa dessa previsibilidade, precisa dessa rotina e precisa desse ritualzinho do sono. Se não fizer assim, não vai dormir bem à tarde. Se não dormir bem à tarde, não vai dormir bem à noite. E dependendo da idade, tem que dormir bem de manhã também. Então essa previsibilidade você tem que ter. E à noite é fundamental a gente colocar horário para a criança dormir. Tem gente que vem consultar comigo, eu falo assim, que horas que seu filho dorme à noite? Aí às vezes o pai olha para a mãe, tipo assim, eles não sabem a hora que ele dorme à noite. Não pode, a criança precisa ter rotina de horário. Você tem que definir o horário que seu filho vai dormir e o horário que ele vai acordar. Isso é fundamental para ele, principalmente depois de uma certa idade. Igual eu falei, antes de 5, 6 meses é um pouco mais difícil. Dá para colocar algumas rotinas, mas principalmente quando está mamando no peito, tem a rotina alimentar e o sono, ela pode ser variável. Mas colocar uma rotina de horário que você vai manter o ambiente mais escuro a partir daquele horário. Então, por exemplo, se você quer que seu filho durma 8 da noite, a partir das 8 já esteja dormindo, 7 horas da noite você tem que escurecer a casa toda, desligar todos os eletrônicos. E a criança sabe que se o pai estiver na sala vendo um jogo, ou principalmente se for jogo do Cruzeiro, ou se o pai estiver na sala vendo jogo, ou alguém estiver na sala vendo novela, sei lá, independente de Netflix, qualquer coisa que a pessoa está lá com o eletrônico ligado, a criança luta contra o sono. A mãe entra para o quarto para fazer a criança adormecer, para dar oportunidade do soninho, e a criança luta contra o sono, às vezes porque ela começou a perceber que alguém está lá fora com alguma coisa mais agitada. E à medida que os meses vão passando, a criança vai ficando mais espertinha e começa a entender. 7 meses em diante, então, a criança percebe tudo. Então, todo mundo tem que entrar naquele ritmo, diminuir a luminosidade da casa, dar o banhozinho na criança, evitar muitos estímulos naquele momento. Eu até sugiro dar o leite até antes do banho, porque o ideal é a criança não mamar e dormir, principalmente depois de certa idade, 6, 7 meses. É importante ter essa rotininha de dar o banho, de dar o leite, depois dar o banho e depois para dormir, aí ler um livrinho, ler uma historinha ou cantar uma musiquinha. Porque se a criança dorme mamando, e muitas dormem mamando, vai ter momentos que ela vai despertar à noite. Existe uma transição entre um sono e outro, entre o sono profundo e o sono superficial. Na verdade, entre o sono REM e o sono não REM, né? E essa transição, a criança dá um despertar parcial, dá uma leve acordadinha, e dependendo da idade, isso acontece a cada 3 horas mais ou menos, e dependendo da idade, isso pode acontecer de hora em hora. Então, e nem sempre é por fome. A criança gemeu, a mãe pega e te põe no peito, e às vezes nem era fome, a mãe tem que dar um tempo para a criança voltar a entrar no sono profundo de novo, e às vezes ela ia voltar para o sono profundo, e às vezes a gente pega com medo da criança acordar, acaba acordando ela antes. Então, entender isso. Só que a criança, em algum momento, vai ter o despertar mesmo. E se ela dormir mamando, ela vai ter mais dificuldade para voltar a dormir se ela não mamar de novo. Então, por isso, é importante, depois de uma certa idade, né? Tem mãe que consegue fazer isso mais cedo, mas 6, 7 meses eu vejo que é um momento bom para as mães começarem a ensinar o neném a não dormir mamando. Então, para isso, quando começar a higiene do sono, quando começar o ritual do sono, dá o peito primeiro, ou dá uma mamadeira primeiro, e depois dá o banhozinho, e depois lê o livrinho, e depois que ele já vai estar satisfeito e não vai precisar de sugar para dormir, né? Não é tão fácil assim, demora umas semanas para que isso aconteça e se estabeleça, mas aí vai ter mais facilidade para você fazer ele voltar a pegar no sono novamente, tá bom? E depois que a criança começa numa fase de andar, de correr, um ano e pouco, a tendência é agitar mais. Então a mãe tem que ser mais ativa naquele momento
do sono ali. Você sabe que ele tem soninho 2 horas da tarde, você pega ele no colo 1 hora da tarde. Você sabe que ele tem soninho 9 da manhã, 8 da manhã você já pega. Você sabe que a hora boa para ele dormir é 8 da noite, 7 da noite escurece tudo e pega no colo. Porque se deixar correr, subir, descer, vai até meia-noite brincando, até a bateria literalmente arriar, tá bom? E se dorme tarde, se dorme mal, alimenta mal. Então uma coisa tem a ver com a outra. Eu falei que não ia estender a conversa, mas realmente o assunto é muito bom de falar e tem muito detalhe, então é meio que impossível falar rapidamente. Então deixa eu ver aqui as perguntas aqui, se tem alguma pergunta aqui, deixa eu começar lá do início, vocês podem mandar suas dúvidas aqui, tá? E essa sonequinha da manhã, como eu disse, ela vai parando. Algumas crianças param com 1 ano e 3, algumas crianças param com 1 ano e meio, dificilmente a criança continua dormindo de manhã depois de 1 ano e 3, tá bom? Desculpa, de 1 ano e meio. Até 1 ano e meio alguns dormem de manhã ainda, e aí a soneca da tarde é importante até os 3 anos principalmente. Bruna Castro, minha prima tá aqui. Mônica, oi Mônica. Mônica, saudade de você, muito tempo que eu não vejo. A Rayane tá aqui. Ó, plantão policial, tá aqui, ó, plantão policial. Bom dia, meu filho tem 2 anos e 3 meses, tem 2 semanas que eu ofereço almoço e jantar e ele não come, cospe tudo. Ele está mamando normal, ele mama Aptamil 3, o que faço? Ó, primeira coisa, Aptamil 3, aquilo que eu falei na live, né, a gente precisa de ter uma rotina, né, ele está tomando Aptamil, beleza, pode continuar, mas de manhã, de tarde, de noite. Ele não pode ingerir leite mais do que 3 vezes ao dia, tá bom? E não, nessa idade, não pode mamar de madrugada. Ah, mas ele acorda de madrugada. Existem técnicas para tirar essa mamada da madrugada. Então 2 a 3 refeições lácteas no dia. Ele tem que ingerir próximo de 500 ml de leite nessa idade. Se a mamadeira dele é de 250, você pode até pôr 2, né? Seria, não, é de 180, pode ser 3, dependendo do volume. Então, 3 vezes ao dia, colocar a rotina alimentar, lembrar de que não pode ter tela na hora da comida, né? Estou só relembrando o que eu já falei. Agora, não pode ter tela na hora da comida, e a tela não pode ser também um concorrente da comida, porque tem muita gente que deixa o menino ver televisão ali, e aí na hora que está o almoço já está na mesa, vai lá e desliga a televisão. Aí a criança vê a comida como um inimigo dela que está tirando da frente da televisão. Então, já um tempo antes, vamos supor que o almoço, né, só para exemplificar, é 11 horas, já 10h30, se por acaso ele estiver na tela. Isso vale também para outras brincadeiras muito agitadas, por exemplo, a criança que está andando de bicicleta, ou chutando bola, ou correndo, pulando. Se tiver uma brincadeira muito agitada ou em tela, já uma meia hora antes da comida, fala, vamos desligar. Você nem fala em comida, fala, vamos desligar porque agora não é momento mais. Por isso que eu falei, tem que ter uma rotina. Pode ver televisão? Pode ver televisão. 3 anos não tem problema, 2 anos não tem problema. Mas tem que ter um horário. Você põe lá, de 9 às 10 vai ver televisão, de 2 às 3 da tarde vai ver televisão, no máximo 2 horas no dia somando. E aí você já desliga antes. Agora vamos brincar de uma outra coisa, de preferência uma outra coisa que não seja tão atrativa, colorir, vamos brincar empurrando carrinho, uma coisa mais tranquila, e aí sim atrair para a mesa. Então esse é um detalhe. Outra coisa, ele está numa fase que a gente chama de seletividade alimentar. Lembra que eu falei que com 1 ano diminui o apetite? Quando eu falo 1 ano, é 1 ano certinho. Alguns é com 1 ano, alguns com 1 ano e 3, mas entre 1 ano e 2 anos a diminuição do apetite acontece. Agora, depois de 1 ano, depois de 2 anos, começa uma fase que é a seletividade alimentar. E essa seletividade, o que é? A criança adorava um monte de coisas e de repente começa a fazer vômito com aquilo. Começou a odiar feijão, começou a não querer feijão, faz vômito só de ver o feijão, pega o brócolis, fala eca, e antes comia o brócolis. Então não preocupa, a gente tem que ter uma atitude de tranquilidade, comer na frente da criança, dar o exemplo. Ela quer comer só o arroz, pergunta o que quer, e 2 anos a criança já entende, tá? E é importante a gente colocar as porções na mesa. Põe a vasilhinha com feijão, a vasilhinha com arroz, a vasilhinha com a salada, a vasilhinha com a carne. E o filho, o que você quer? Se ele apontar só para o arroz, beleza, põe só arroz no prato dele e faz cara de paisagem se ele não quiser comer mais nada. Não preocupa. Alguma coisa ele vai ter alguma preferência, geralmente arroz ou macarrão, ou às vezes tem alguns que começam a carne, não preocupa. Aí você tem que comer de tudo, dá exemplo, lembrando mais uma vez que não pode ter tela, para dar exemplo, ele tem que estar olhando para você e não preocupar. E vai ter dias assim, vai passar meses talvez assim, vai ter fase que ele vai comer um pouquinho, não vai querer mais. Agora, observar se ele não está substituindo, né? Então lembrar que o leite ele demora
3 horas para fazer digestão. Então, se o almoço é 11 horas, ele não pode ter tomado leite 9 horas da manhã. Ele tem que tomar no máximo 8 da manhã para que ele tenha fome, para que ele tenha fome 11. Então, o ideal é 3 horas antes da hora dele almoçar, ele não comer nada, só água pode tomar, e 2 horas depois, pelo menos, não tomar nada. Então, se o almoço é 11, a última refeição, que seja mamadeira, que seja o que for, é 8 da manhã. E a próxima refeição é 1 da tarde. Nossa, mas ele vai ficar de 8 da manhã a 1 da tarde sem comer nada? Vai ficar de 8 da manhã a 1 da tarde sem comer nada. Você ofereceu o almoço. A gente nunca deve dar o almoço, né? Eu já falei isso em outras lives também. A gente oferece, não quis, ótimo, tranquilo também. Eu sei que é difícil para o pai, para a mãe, né, da vontade às vezes da pessoa pegar e forçar um pouquinho ali. A gente fica com medo de emagrecer. Mas se a criança estiver saudável, brincando, alegrinha, pode ficar tranquilo. A criança não vai ficar com fome tendo comida ali. Talvez no primeiro dia faça isso, segundo dia faça isso, mas vai passar um tempo que ele vai voltar a comer. Mas dá a opção dele escolher o que ele quer comer ali dentro daquelas coisas que você ofereceu. Não vai vou fazer macarrão todo dia porque aí ele come macarrão. Não, você pode fazer macarrão... Você pode fazer macarrão 2 vezes a semana, por exemplo, não tem problema, mas não pode fazer todo dia aquilo que ele come só porque ele está comendo só aquilo. Você tem outras opções e oferece aquilo e dá o exemplo, mas sem estresse, sem forçar, sem negociar comida. E tenha certeza que começou o almoço 11, terminou 11h30 ali, e outra coisa, a comida não pode demorar mais que meia hora, 40 minutos, senão vira um sofrimento. 2 horas depois, 1h30 no máximo depois, no mínimo, você pode dar a próxima refeição, que seria o leite. Vigiar para ver se não está substituindo, porque às vezes você não está dando, mas ele mesmo está indo lá na despensa pegando biscoito, está abrindo a geladeira pegando iogurte. Isso eu já vi acontecer. Ah, doutor, a gente não dá, mas ele mesmo vai lá e pega. Então tem que guardar num lugar que ele não tem alcance ou nem ter essas coisas em casa, tá bom? Mas é fase que vai passar se a gente tiver uma atitude de tranquilidade. E se a gente tiver uma atitude de imposição, de substituição, aí nunca mais volta a comer, tá bom? Tá no auge da seletividade, entre 2 e 4 anos isso vai acontecer, tá bom? Rayane, bom dia. Vamos ver aqui, vamos ver se tem mais perguntas. A Rayane tá me lembrando aqui, ó, hashtag Mães Unidas e Seguras, né? É uma hashtag que nós criamos lá na comunidade. Tem uma comunidade lá secreta do Facebook que chama Comunidade Mães e Pediatras. Nós criamos essa hashtag lá, Mães Unidas e Seguras, né? Eu acho que é importante essa troca inclusive se tiver alguém aí da comunidade, coloca aí a hashtag, a Rayane da comunidade colocou aí, bacana. Se tiver mais alguém, coloca aí pra gente saber. Inclusive isso, né? Essas informações que a gente dá aqui no Instagram, que eu dou lá na comunidade do Facebook, eu vou dar nessa aula agora que eu vou ministrar dia 22, são com o intuito realmente de levar informação de qualidade, porque o que mais tem na internet é informação, mas informação perdida, né? Como fazer seu filho comer, como fazer isso, mas se elas não forem unidas, né? Se a gente não conseguir unir, não adianta, as coisas não andam. Essa engrenagem que eu vou falar na aula do dia 22, né? Não adianta nada você saber todas as técnicas para fazer seu filho alimentar bem, se ele não está dormindo bem, se você não está tendo um bom vínculo com ele, se ele não está tendo rotinas. Então uma coisa só anda se tudo tiver unido. É igual uma mesa que tem 4 pés, 3 pés estão perfeitos, estão novinhos e um pé está quebrado. Na hora que você colocar alguma coisa em cima dessa mesa, ela vai pender para aquele lado e vai cair. Então é importante, né? A gente fala as mães seguras, para elas estarem seguras, elas têm, quando a gente fala mães, pais também, tá? Porque não se sintam ofendidos pais, porque a maioria são mães, mas tem muitos pais aí que participam muito aí. Parabéns para vocês. Mas as mães seguras, e para ter segurança elas precisam da informação, e unidas, né? Porque essas trocas de ideia, uma mãe ajudando a outra, pergunta de uma mãe ajudando a outra, né? Então isso é importante, uma mãe dando dica para a outra, é o que a gente faz lá na comunidade, né? Hoje mesmo teve uma mãe lá que estava preocupada com uma criança, com a filha dela, e aí a outra mãe já ajudou dando dicas de algumas coisas lá que fez com o filho. Então essa união aí ajuda demais, né? A Jane Franco tem um filho de 2 anos e 8 meses, e ele se debate demais na cama, não é tranquilo o sono dele, e às vezes dou melatonina, que está certo. Olha, Jane, o seguinte, tem criança que tem um sono mais agitado do que outra, né?
algumas coisas influenciam nisso, sabe? Principalmente a agitação do dia como um todo. A criança teve um dia muito agitado, foi no pula-pula, foi uma festinha de aniversário, vai sonhar mais à noite, vai ter um sono mais agitado mas o principal é dormir cedo. Essa criança passa, porque tem o pico da melatonina, que é um momento bom para produzir melatonina, que é produzido no nosso cérebro. O pico dessa melatonina é 8 da noite. Então o ideal é a criança dormir no máximo 9. Então entre 7, antes de 7 é um pouco cedo demais, depois de 9 é tarde demais. Meu filho dorme 11 da noite, pode saber que o sono vai ficar agitado, pode saber que ele vai alimentar mal no dia seguinte. Então a criança precisa dormir 8 da noite, e para dormir 8 da noite você tem que escurecer a casa 7, não é 8 da noite você pegar e vamos fazer dormir. Não, 7 horas já diminui o ritmo, isso faz diferença. Outra coisa que faz diferença, além de dormir cedo, é a agitação naquela hora que antecede a hora de dormir, naquelas 2 horas antes, mas principalmente naquela hora antes. Então não pode ter tela nesse momento, mesmo que seja uma coisa mais bobinha, igual uma galinha pintadinha, um mundo bita, pode ser uma coisa mais teoricamente bobinha, mas se você não evitar a tela, isso vai acontecer. E brincadeiras agitadas também, como eu citei na outra pergunta lá, andar de bicicleta, correr, chutar bola, isso naquela hora que antecede a hora de dormir, o ideal é evitar. E dar um banhozinho, fazer aquela higiene do sono, ler um livrinho, o livrinho é fantástico para acalmar a criança, tá bom? Agora, aí tem casos que tem indicação da melatonina, né? Em termos de medicação, é um dos medicamentos mais seguros, mas na maioria das vezes não é necessário, tá bom? Não é necessário. Agora, a criança, ela mexe mais, ela tem, na transição de um sono REM para o sono não REM, tem um despertar parcial, a criança vira, chuta, e às vezes senta na cama. Então, é mais comum a mãe perceber, não sei se é o caso, mas é mais comum a mãe perceber quando dorme na mesma cama que a criança. Quando dorme no outro quarto, a criança mexe também, chuta também, rola também, mas a mãe não percebe. Outra coisa que atrapalha a qualidade do sono é a criança que é respiradora oral. Então tem que reparar se ele não está roncando à noite ou respirando de boca aberta. Isso é muito prejudicial para que a criança tenha um sono restabelecedor. Então tem que observar, não, ele dorme roncando, ele dorme de boca aberta, o travesseiro acorda todo babado, pode ser alguma coisa de rinite ou hipertrofia de adenoide, de repente tem que levar num otorrino para avaliar, tá bom? Mas a maioria das vezes ou porque está dormindo tarde, ou porque está muito agitação antes de dormir, ou por tela demais, ou às vezes todos os três acontecendo ao mesmo tempo, em alguns casos, né? Deixa eu ver aqui, vamos descer aqui mais um pouquinho. A Eloá Faria está aqui. Doutor, minha bebê de 11 meses, ela debate a noite inteira e às vezes acorda às 4 da manhã e não quer mais dormir. Detalhes, não aceita comida agora, começou a pegar arroz, feijão, faço de tudo. Detalhes, eu só não entendi o final. Não aceita comida, agora começou a pegar arroz e feijão. Pois seguinte, a gente tem duas abordagens para introduzir a comidinha com 6 meses. Tem a forma de abordagem BLW, que é dando pedacinho, e tem a forma tradicional amassadinha, nunca peneirar, liquidificar nem nada. Se você optou pela amassadinha, chegando com 8 meses, a gente já tem que, 8 meses no máximo, 9, já tem que começar a dar pedacinho, porque a criança precisa pegar ali, e 10 meses já começar a transição para a comida da casa, dar arroz e feijão, porque tem criança com 10 meses em diante, ou até antes disso, se não estiver comendo igual ao adulto, para de comer. Então é importante o sal a gente evitar, e você pode fazer o arroz e feijão sem sal, e pôr para ela, e aí quem quiser pôr o sal no próprio prato, tranquilo, mas é importante para estimular, você já dá a comidinha assim, pedacinho, tá bom? Agora, debater a noite toda, como eu disse na pergunta anterior, o ciclo de sono varia de acordo com a idade, tá bom? Quem falar o contrário não está falando certo, depende muito da idade. Em média, um adulto, por exemplo, uma criança acima de 3 anos, o ciclo de sono ele dura de 3 horas, mais ou menos, alguns um pouco mais, alguns 3 horas e meia. E aí um ciclo de sono, que é o sono profundo, o sono superficial, e aí a criança volta para o profundo de novo, superficial. O sono REM, o sono não REM. O sono não REM tem 3 fases, é mais ou menos isso. Agora, num bebezinho dessa idade, principalmente nos primeiros 3 anos, né? Mas nos primeiros meses, esse ciclo ele pode demorar 1 hora para acontecer. Então esse ciclo de um sono para o outro ele pode acontecer 1 hora. E tem bebê que acorda de hora em hora, que desperta parcialmente de hora em hora. Não vai acordar, mas desperta parcial. Então mais ou menos a cada 50 minutos, 1 hora, ele vai dar uma gemidinha, mexe para um lado, mexe para o outro, debate e muitas vezes volta a dormir de novo, desde que não tenha nada incomodando. Então tem coisas que incomodam, por exemplo, o calor. Se você estiver sentindo calor, eu falo do calor, bato na tecla do calor.
porque eu vejo muitas mães preocupadas com o neném gripar e dormir mesmo no calorão, né, da nossa região aqui, dormir agasalhado, dormir com manta. Então nunca coloca cobertor no seu filho se estiver fazendo frio. Você coloca roupa de frio, você não vai pôr cobertor. E aí pode ligar o ar-condicionado se estiver fazendo calor, o neném não pode estar suando. Então nesses momentos que ela está debatendo lá, passa a mão na nuquinha, a criança, bebezinho, tem pouca glândula sudorípara, geralmente aqui, região do pescocinho, nuquinha, você vê, não, acorda toda molhada de suor, pode saber que é isso. Você pode ligar o ar no 21 graus se tiver, se não tiver ar, deixa dormir com um bodezinho de manga curta, com o ventilador ligado, com o vento passando na criança, não tem perigo nenhum, tá bom? Pode ser alguma coisa assim. E aí tem que ver realmente, pode ser somente essa transição de um sono para o outro, que ela tá dando essa agitadinha, bate para cá, bate para lá, e depois vai pegar no sono de novo, tá bom? Ver se não tem nada incomodando. Tem neném que faz isso com um período maior de tempo, tem neném que faz isso com um período menor de tempo, e às vezes a mãe confunde achando que está acordando de hora em hora, e às vezes é um despertar parcial, tá? Que é comum ser mais frequente nesses primeiros meses. E é mais comum ainda quando está na cama da mãe. Então a gente orienta não fazer cama compartilhada. Tem os defensores da cama compartilhada que defendem isso como se fosse uma religião. Eu não sou também, se a pessoa chega aqui e fala que está fazendo cama compartilhada, no meu consultório eu falo, ok, eu explico dos riscos, e existem riscos da cama compartilhada, explico dos riscos. Se a pessoa mesmo assim quiser continuar, tranquilo, né? Tem gente que anda de carro com um filho sem cadeirinha e nem por isso vai acontecer acidente, né? Mas quando acontece tem mais risco da criança machucar. Eu vejo todo dia, atendo todo dia praticamente, ou pelo menos ligação de mãe que o menino caiu da cama. Mas eu sei, que eu ponho isso, mas que numa hora a criança vai passar por cima. Além do que, esses despertares que acontecem, e pode acontecer esse despertar parcial, que é um despertar transicional entre uma fase e outra do sono, que acontece mais ou menos a cada 50 minutos, uma hora, dependendo da idade da criança, a cada 3 horas, e a mãe confunde isso com acordar, e a criança dá uma gemidinha, e aí a mãe, opa, está acordando, e pega, põe no peito, opa, está acordando, e pega e começa a ninar, e muitas vezes a criança, se estivesse no bercinho, ela ia voltar a dormir de novo, sem precisar de nenhuma intervenção. Qualquer mexida que a criança dá, se a mãe estiver do lado, ela percebe. Então atrapalha a mãe, atrapalha a criança. Então eu oriento não fazer cama compartilhada, mas também se a mãe quiser fazer, eu não brigo não, eu só oriento. Eu acho que é mais fácil da gente conseguir colocar uma rotina alimentar na madrugada, uma rotina de sono adequado, se o neném não estiver na cama com a mãe, tá bom? Além dos riscos de cair. É só uma sugestão, eu nem sei se você está fazendo isso da cama compartilhada ou Eloá, mas geralmente quando a mãe fala que o menino está mexendo demais, que o menino está debatendo, está chutando demais, eu pergunto se está na cama com a mãe. Em 98%, para não falar 100% das vezes, realmente estava na cama da mãe. Então, se possível, pôr no berço, se quiser pôr no mesmo quarto seu, mas 11 meses também já é um momento, se você tiver um quartinho, já é um momento de você tirar do seu quarto, tá bom? Isso já dá mais tranquilidade para a criança, dá mais tranquilidade para a mãe. Mas não tem problema se você quiser deixar no seu quarto, desde que tire da cama, tá? Mas eu não sei se está na cama, isso aí eu estou só, como se diz, eu estou aqui viajando aqui, imaginando, né? Que é mais frequente isso acontecer, tá? Tamires, bom dia, meu filho tem 1 ano e 2 meses e não quer tomar leite, o que eu faço? Ele ainda mama. Pois é, aí quando você fala ainda mama, eu não entendi. Eu acho que eu entendi, porque a maioria das mães fala assim, nossa doutor, meu filho não toma leite nenhum. Eu falo, nossa, nenhum não. Não, aí no final da consulta que eu descubro que está mamando no peito, as mães acham que mamar no peito não é leite. O filho não precisa tomar leite se mama no peito. Se mama no peito, está tomando o melhor leite do mundo. Por que ele precisa tomar leite? É o melhor leite do mundo, né? Já está tomando. Então, o que você precisa é pôr a rotina, mesmo estando no peito. Vai mamar de manhã, vai mamar à tarde, vai mamar à noite. É diferente da mamadeira que o menino mama ali 200 ml, às vezes em 2 minutos. Já no peito, a mãe depende de manter a atenção da criança. Então, você pode dar, por exemplo, 1 hora de peito de manhã, e naquele momento de 1 hora você pode dar livre demanda, e entrar para um quarto tranquilo, insistir para mamar. Porque é comum a criança, 1 ano e pouco, começa a mamar, porque ouviu um barulho, porque alguém conversou perto. Então, no momento da mamada, é importante você entrar para um quarto, você e ela, você e a sua filha, o seu filho, e tentar manter uma concentração, tá bom? Agora, se realmente você quer dar um outro leite, por exemplo, eu sugiro, se tiver no peito, não precisa, mas talvez eu não tenha entendido direito a sua pergunta. Se você quiser dar um leite, eu sugiro dar, sempre falo isso, dá na mesma canequinha que você toma seu café da manhã preto lá, você pega na mesma caneca, uma caneca igual, põe o leite e oferece. A criança, vendo o adulto tomar,
alguma coisa, né? Você não precisa pôr a mesma coisa, você está tomando seu café, mas você pega uma caneca exatamente igual e põe um leite lá dentro, você vai ver como ela vai ficar curiosa e querer tomar. E às vezes no início vai tomar um gole, depois no outro dia já toma mais um pouquinho, tá? Mas não tem necessidade se estiver mamando no peito, não precisa, tá bom? Mas eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Se for realmente isso, você está mamando no peito, é só por rotina. Se estiver mamando, não está tomando nem peito, nem nada, aí oferecendo um copinho, que geralmente a criança toma, tá? A Cássia Tacil colocou: aconteceu isso com meu primeiro filho, podei ele de muita coisa e hoje ele come o básico. Pois é, tem que, né, a gente tem que estimular, né, Cássia, estimular que ele coma com a própria mãozinha, né, estimular, dar o exemplo, né. Eu arrependo de não ter colocado rotina para meu filho, mas há tempo ainda, viu? A rotina, como eu disse, é vida, mas dá para pôr em qualquer idade. Fica mais difícil com o passar dos meses, fica mais difícil com o passar dos anos, mas sempre é possível colocar, né? Tem até uma frase aí que é bonita e é verdadeira, né? Tudo é impossível, tudo parece impossível até que seja feito. Parece que é impossível, e depois que faz, a mãe fala: nossa, eu arrependo de não ter feito isso antes, né? A rotina é 3 semanas para você conseguir colocar. Se você começar hoje, daqui a 3 semanas você vai ter uma rotina boa. Se você deixar daqui a 3 semanas para começar, você vai demorar mais 3 semanas. Então é isso, a gente sempre fica com medo de dar o primeiro passo, né? E para a gente mudar qualquer rotina, a gente precisa de 3 coisas, né? Primeiro é dar o primeiro passo, a segunda é persistir, e a terceira tem as informações adequadas. As informações nós estamos dando aqui, as informações eu vou dar na aula também do dia 22 que eu vou fazer. Para se inscrever tem que clicar no link lá na descrição da minha bio, que é gratuita, isso aí são as informações que a pessoa precisa. Então a pessoa precisa dar o primeiro passo, persistir e ter as ferramentas, né? E para ter as ferramentas é isso aqui que a gente está fazendo, tá bom? Mas o primeiro passo, e muitas mães chegam aqui: nossa, doutor, eu queria tirar a chupeta, mas eu não consigo. Ah, doutor, eu queria pôr uma rotina, mas eu não consigo. Eu falo para a mãe: faz, né? Eu queria desfraldar, mas eu não consigo. Faz isso e você explica: amanhã eu vou tentar. Eu falo: não, você não fala que vai tentar, você fala que vai tirar a fralda. Você não fala que vai tentar, você fala que eu vou tirar a mamada noturna. A partir do momento que a pessoa fala eu vou fazer isso, a pessoa faz. Se a pessoa fala assim: eu vou tentar, ela não consegue. Eu até tenho um personal aqui, estou treinando com ele, o Lomeu. Ele fala que eu sou a primeira pessoa que ele conhece que correu uma maratona são 42 quilômetros. Eu corri 2 maratonas, já corri uma sem treinar nada. Ele passou um treino violento um ano antes, um monte de coisa, eu não consegui nada, porque eu não estava conseguindo arrumar tempo, enfim, arrumar mais desculpa, né? A gente, quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. E no dia da maratona eu falei: não vou. Eu sei que tem os riscos, né, de você correr sem estar preparado de lesão, mas eu falei: eu vou correr esse negócio, mesmo que eu seja o último a chegar. Se eu chegar, se eu tiver desmontado a linha de chegar, não tiver nenhuma pessoa, se eu olhar para trás, tiver uma velhinha com a bengala atrás de mim, se eu ganhar de pelo menos, mesmo que seja uma velhinha de 90 anos com a bengala, eu já estou feliz. E aí eu fui e dei conta de correr, mas falei: eu vou correr. Não é só falar assim: vou tentar. Você fala: vai tentar, você não consegue. Você fala: eu vou conseguir. Se você pôr na sua cabeça que você consegue, né? E as mães que põem falam: nossa, doutor, eu não sabia que ia ser tão tranquilo. Com 1 semana eu desfraudei, com 2 dias eu tirei a chupeta, com tantos dias eu coloquei rotina. E faz diferença na vida da criança. Tem muitos que falam o contrário: a rotina aprisiona, você não pode sair, que você tem que ficar voltando cedo para pôr o menino para dormir. Pelo contrário, a rotina liberta. Se você tiver uma rotina com seu filho, você vai ter tempo de sobra para você cuidar de você. E é isso que a gente prega a cada dia mais. A gente precisa preocupar com a qualidade de vida e com a saúde da mãe, do pai, de quem cuida da criança. Não adianta você preocupar só com seu filho, dedicar sua vida a ele, fazer tudo. Se você não tem tempo para você, se você não preocupa com a sua saúde, se você não faz atividade física, se você não tem uma alimentação saudável, se você não tem um hobby, uma coisa para distrair a sua cabeça, você vai adoecer a algum momento da parte emocional e vai ter estresse, vai ter, sei lá, ansiedade ou depressão, alguma coisa. E em algum momento isso vai repercutir, vai impactar no seu filho. E aí ele vai acabar adoecendo da parte emocional também. Então não adianta nada você ficar se matando por causa do seu filho. Se você não coloca uma rotina, se você põe uma rotina,
se você vai ver, e é possível pôr rotina para qualquer criança, em qualquer idade, mais fácil, né? Se você está grávida aí, você já fala, ó, nasceu, eu já vou começar a ter uma rotina com meu filho. Algumas coisas é possível, como eu disse, o leite materno não, você não vai pôr rotina de horário, mas rotina de banho, rotina de alguns horários, algumas rotinas são importantes desde o início, e já são possíveis, aliás, e algumas são importantes que a gente vá colocando à medida que for evoluindo a idade. Isso muda toda a perspectiva da família, gerando qualidade de vida para a família como um todo, tá bom? Eu nunca vi uma pessoa arrepender de ter colocado rotina no filho, nunca vi. Se existe alguém, vocês me apresentam aí. Eu já vi, eu vejo todo dia as pessoas chateadas de não ter uma rotina com o filho, tá bom? Lógico que cada criança é única, tem criança que é mais difícil do que outras, né? Tem criança, por exemplo, que tem uma hiperatividade, que tem um TEA, que é o transtorno do espectro autista. Essas crianças precisam de um olhar mais profissional, né? E precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento, precisa de alguma coisa diferenciada, mas mesmo nessas crianças que têm mais dificuldade de rotina, é possível colocar rotinas também, e isso facilita também a vida da mãe, do pai e da própria criança, tá bom? Eu acho que dá para encerrar com essa fala aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais uma pergunta aqui, né? Da Janete. Janete, meu bebê tem 1 ano e acorda muito à noite, mas só para ficar com o peito na boca. Ele nem chega a mamar. Não sei mais o que fazer. Ô Janete, aí tá vendo? É a prova, Janete é a prova viva do que eu falei, né? Se a gente não, eu vou te ajudar, né, Janete, mas só colocando. Se a gente não orientar as mães no momento certo, chega nesse ponto, a mãe não tá aguentando. E eu vejo todo dia no meu consultório chegar aqui as mães falando, doutor, eu queria um remédio para secar meu leite. E você falar isso para um pediatra, você está dando uma facada no coração do pediatra, né? A maioria dos pediatras são defensores do leite materno, assim como eu sou também. Mas eu entendo o lado da mãe que fala isso, porque antes eu ficava nervoso com a mãe que falava isso. Fala, como absurdo falar um negócio desse, é o melhor alimento do mundo, você está querendo secar seu leite. Mas hoje em dia eu entendo a mãe que fala uma coisa dessa, porque ela não está aguentando mais acordar de hora em hora para dar de mamar para o filho. Então a gente precisa colocar uma rotina também alimentar, também de hora para o peito. E quem fala o contrário, eu tenho minhas dúvidas se realmente é defensor do leite materno. Não, o leite materno é livre demanda até 2 anos. Eu sempre que eu falo isso, eu perco seguidor nas lives, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em levar a informação de verdade para vocês. A maternidade não é fácil, né? Não é um glamour todo que vocês veem aí, as blogueiras colocando fotos, sorrindo, bonito. A mãe que está grávida pode se preparar, porque não tem glamour nenhum nisso. Os primeiros dias são muito difíceis, os primeiros dias são difíceis para você dormir, é difícil para você ter tempo, e as coisas vão melhorando à medida que a gente coloca a rotina, as coisas vão melhorando à medida que a gente estabelece momentos de tranquilidade também para a mãe. E chegar a 6 meses de idade, 7 meses, no máximo 8, a gente precisa colocar horário também para o leite materno. Senão a mãe não aguenta e chega no ponto que desmama. Então, até por ser defensor do leite materno e por falar a verdade, eu falo 8 meses. Mamãe, você tem que pôr horário para o seu menino mamar. Ele não pode mamar no seu peito a hora que quiser. Ah, mas o leite materno não atrapalha a absorção dos nutrientes da comida. Não atrapalha, por isso que não tem problema. Você dá o peito de sobremesa com 6 meses, com 7 meses, mas 8 meses em diante, e pode ser feito até um pouco antes, a gente precisa colocar uma rotina. Porque se não coloca, acontece com 1 ano igual tá com a Janete, que mama de hora em hora a madrugada e a mãe não dá conta. E para a criança é super prejudicial esse mamar de hora em hora. Então, Janete, eu já vou te dar uma dica, o seguinte. Eu sei que talvez inicialmente vai ser mais difícil para você, as coisas vão piorar mais ainda. Para a gente melhorar, às vezes a gente tem que piorar um pouquinho para melhorar. Então tem momentos que é assim, né? É igual quando você entra na academia, você está desanimado, aquela primeira semana você vai, você começa a sentir dor no corpo, você fala, nossa, piora, né? Então você está pior do que você estava na semana anterior, além de você não está conseguindo ainda o objetivo que você queria, que era emagrecer, ou sei lá, ter barriga de tanquinho. Tem gente que tem essa vontade, né? Além disso, você ainda está com dor no corpo. Então, a primeira semana foi pior, mas a segunda e terceira semana as coisas melhoram, no máximo com 3 semanas. Então, eu sou capaz de apostar, Janete, que seu filho está dormindo na mesma cama com você. Então, se você puder tirar da cama, vai fazer uma diferença muito grande. Ah, mas aí dá muito trabalho, tá na cama, pelo menos eu ponho o peito na boca. Já sei o que você está pensando aí, também. Eu leio o pensamento das pessoas, não precisa fazer a pergunta não. Eu sei porque eu ouço isso todo dia aqui.
Então, mas aí do lado ali eu só ponho a boquinha dele no peito e dorme de novo, é mais fácil para mim. Se tiver no berço, principalmente se tiver no outro quarto, tem que levantar e ir até lá, vai dar muito mais trabalho. Mas lembra que eu falei que inicialmente piora para depois melhorar? E lembra daquilo que eu falei? Que existe uma transição de um sono para o outro, e em algumas crianças ele pode acontecer a cada 50 minutos, 1 hora. Então o seu neném pode estar tendo essa fase de transição do sono, e muitas vezes isso confunde com o despertar. Outra coisa que acontece é o adulto e a criança maiorzinha tem o sono, tem 2 fases de sono, né? O bebezinho também tem, mas é o sono REM e o sono não REM. E esse sono REM, que é o sono onde o olhinho da criança fica mexendo, e é o momento que às vezes a criança dá só umas mexidinhas na mão, nos bebezinhos ele pode ser um sono mais agitado, diferente de uma criança maior. É uma fase do sono mais agitado, que a criança às vezes chuta, mexe e geme, e sem contar que essa transição, quando termina um ciclo de sono para começar outro, a criança dá um despertar parcial, dá uma gemidinha, mexe para um lado para o outro e chuta, e às vezes dá uma choradinha. Se tiver num outro quarto, ou se tiver pelo menos num berço afastado da sua cama, é o tempo de você levantar, sentar, pôr o chinelo, levantar, muitas vezes a criança já aprofunda no sono. Então a gente tem que dar tempo para a criança voltar a dormir. Lógico que a gente não vai largar a criança chorando no berço, isso de forma alguma deve acontecer. Se chorou, realmente você tem que interagir, ó, a mamãe está aqui, fazer um ritualzinho, né? Isso tem que ser feito em todas as sonequinhas, as sonequinhas da manhã, a sonequinha nessa idade, está com 1 aninho, ainda acorda, ainda tem que dormir de dia, tem que dormir bem de dia, inclusive isso pode estar sendo um fator também que está atrapalhando a noite, se não dormir bem de dia. Mas todas as vezes que você colocar no bercinho, você tem que fazer a mesma coisa. Por exemplo, um barulhinho, dar um tapinha no bumbum, e ela vai entender aquilo como uma segurança. A mamãe está aqui presente, né? E passar a segurança para o neném. E realmente pode mamar de madrugada, não tem problema nessa idade ainda, se estiver mamando no peito, né? Agora tem que ter uma rotina. Por exemplo, mamou 8 da noite, a hora que dormiu 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, beleza, com umas 5 horas de intervalo, pode ser que tenha fome mesmo, né? Está mamando com 3 horas de intervalo, até não estaria o ideal, mas até que daria para permitir alguma coisa assim. Mas mamando de hora em hora, isso não está com fome, ela está precisando, ela está despertando, ou em alguns momentos você pode ter certeza que você está interagindo sem estar necessário, e pode ser que realmente ela está precisando de mamar. Então, precisando de mamar para pegar no sono, igual tem menino que precisa da chupeta para dormir, a gente associa, né? Chama associação do sono, a criança associa alguma coisa à dormida. Tem uns que precisam ser ninados, tem mãe que precisa pôr no carrinho, balançar, tem neném que precisa da chupeta. Então a gente precisa tirar esse hábito dela, e é possível tirar, mas precisa fazer isso em todos os momentos que ela vai mamar. Então para isso precisa de uma rotina, de horário para mamar de manhã, precisa de rotina de horário para almoçar, de horário para mamar à tarde, de horário para jantar e de horário para mamar à noite. Ela não pode mamar no seu peito a hora que ela te vê e puxa a sua roupa, porque se ela fizer isso com 1 ano de idade, ela não vai dormir bem à noite. Não é simplesmente qual a dica que você dá à noite, não, a dica começa de manhã. Ela mamar de manhã, comer a fruta, almoçar, e naquele momento do almoço ela tenha comido tudo ou tenha comido nada, ela não pode ganhar o peito na sequência, tem que ter um intervalo para isso. E tem que fazer essa higiene do sono de 1 hora antes da hora dela dormir. Se ela vai dormir 2 da tarde, 1 hora da tarde você já faz a higiene, e aí já começa a higiene dando peito, deixando mamar bastante, depois o banhozinho, ela desassociar que ela dorme grudada no peito. Mas aí se ela não for no peito, ela não dorme também, mas talvez ela vai demorar um pouco mais para dormir. Mas a gente precisa entender o momento que ela tem sono, não é esperar ela ter sono para fazer ela dormir. A gente precisa detectar esse momento antes mesmo dela ter sono. Então, se você sabe que todo dia ela tem sono 2 da tarde, né? Estou citando um exemplo, você já começa essa higiene do sono 1 hora antes, porque aí vai produzir bem a melatonina e ela vai pegar no sono mais facilmente sem ter o peito. Aí você pode substituir por uma naninha. Inicialmente ela não vai aceitar, mas com o passar dos dias ela vai começar a aceitar. E à noite é a mesma coisa, faz essa higiene do sono de 1 hora antes, diminui o ritmo, pegar no colo, não deixar ficar correndo a casa, dá um banhozinho, e antes do banho dá o peito, para ela não associar que ela dorme mamando, e aí na hora de dormir não deixa ela dormir com a boquinha no seu peito. 1 ano de idade é possível fazer isso, e aí quando ela acordar de madrugada você faz a mesma coisa, põe a naninha na mão dela, tapinha no bumbum, mas dá um tempo. Pode ser que aquela gemidinha que ela está dando, que aquela choradinha que ela está dando, pode ser uma transição do ciclo de sono e não realmente um despertar que é
despertar para mamar, né? A prova diz que ela tá pondo a boca no peito e dormindo, não é, se fosse fome mesmo, ela ia mamar seu peito até esvaziar a mama, não é isso que está acontecendo, você mesmo descreveu aí, tá bom? E vigiar a questão do ambiente, o ambiente não pode estar calor demais, o ambiente não pode estar com frio demais também, mas geralmente o que mais incomoda na prática que a gente vê é calor. Então a temperatura entre 21 e 23 graus, não coloca a coberta na criança, a coberta nem que esteja nevando na sua cara, onde você mora aí. Se for aqui Patinho, é difícil nevar, mas pelo menos nunca vi nevar aqui Patinho, mas se for um local mais quente, pode deixar o ar-condicionado ligado. E se for um lugar muito frio, ou se você for pôr o ar-condicionado muito frio, põe roupinha de frio, mas não põe coberta, que é outra coisa que atrapalha, tá bom? E a criança tem uma previsibilidade, ela tem que dormir de manhã, dormir à tarde, dormir à noite no mesmo lugar que ela dorme, né? De dia eu faço dormir no bercinho, de noite eu faço dormir na minha cama, de manhã eu faço dormir no carrinho. Não, ela tem que dormir sempre da mesma forma, fazer as mesmas rotinas. Isso faz toda a diferença. Então é muito detalhe, não é simplesmente como tirar a mamada noturna, mas tirar da cama vai ser o primeiro passo. De preferência tirar do quarto, vai ser também importante, mas pelo menos afastar ela da cama, tá bom? Ô, Janete, foi muito boa a sua pergunta aí. Eu já ia encerrar antes da sua pergunta, porque a sua pergunta pode ter ajudado outras mães aí, né? É lógico que é difícil eu em alguns minutos te orientar tudo isso, tá? Mas eu te sugiro, Janete, você fazer a inscrição nessa aula que eu vou ministrar dia 22, agora quinta-feira que vem, que eu vou falar da engrenagem dos primeiros 2 anos, que é fundamental a gente entender que o sono, a alimentação, as rotinas, a imunidade, tudo anda em conjunto, e é difícil a gente conseguir uma coisa sem que a outra esteja bem, e é possível que todas elas andem em harmonia. Isso vai trazer um benefício para a família, para tranquilidade, noites de qualidade para a mãe, né, que a mãe merece, para o pai e para a própria criança, né? Então isso é importante. E lá nessa aula, além de eu ministrar essa aula online, 100% gratuita, eu vou dar uma oportunidade para quem quiser aprofundar mais nesse tema, para quem quiser realmente dar um passo a mais aí, tá bom? Eu acho que você, Janete, é uma pessoa que está precisando de um apoio a mais aí, tá bom? E aí participe aí, todo dia eu vou fazer live, amanhã nesse mesmo horário eu estarei aí. Você pode fazer mais perguntas aí, mesmo que o tema não seja sobre isso, porque realmente eu fico, como se diz, não é que comovido, mas eu fico querendo ajudar mais quando a mãe vem com uma pergunta igual essa, porque eu sei que realmente não está sendo fácil para a mãe, né? E acaba desistindo. Então não desista do leite materno e não desista de pôr rotina, e você pode ter certeza que a rotina é importante para a criança. Inclusive eu estou preparando um vídeo aí que eu vou lançar entre hoje e amanhã sobre rotinas. Esse vídeo ele vai te ajudar também aí, Janete, e todas as mães aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos aí nessa manhã de quarta-feira aí, né, no meio da semana. Muito obrigado pela participação aí, e fiquem todos com Deus aí, e tudo de bom. Boa semana e até amanhã. Amanhã eu volto para mais uma live de um tema importante aí. Tchau!